Olá, seja bem-vindo ao programa Inclusivo. Muito obrigado por estar conosco. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como a tecnologia pode contribuir para a inclusão na área da cultura. Nossa convidada é a Cláudia Werneck, fundadora da Escola de Gente, instituição responsável pelos aplicativos Vem Cá e Hiperconexão Inclusiva. Obrigado pela sua participação, Cláudia. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. E, Cláudia, como é que você avalia a questão da acessibilidade em espaços e eventos culturais hoje? Caminhando lentamente, tanto no presencial quanto no mundo virtual, né? Nós sabemos que a maioria das atividades culturais no passado estava começando a engatinhar, a oferecer alguma acessibilidade, não todas, evidentemente, mas algumas, ou uma ou duas, tanto na questão da comunicação, quanto também nas instalações, nos equipamentos, né? A questão do banheiro acessível, rampa, acesso para que uma atriz ou um ator com deficiência pudesse estar no palco com tranquilidade, produtores com deficiência, produtoras com deficiência. E aí veio essa questão da pandemia, o isolamento, um online que veio abruptamente com toda a força para cima da gente, sem acessibilidade. E, embora algumas atividades no online tenham alguma acessibilidade, é muito difícil encontrá-las ainda. Então, eu acho que... Eu não sei avaliar o que está... Eu não sei avaliar o quanto que estamos atrasados em relação ao presencial e ao virtual. Mas no virtual, que é o que nós estamos vivenciando agora, o número é muito pequeno ainda. Você sabe que a impressão que dá é que a cultura parece que é deixada para trás quando se fala de acessibilidade de uma maneira geral, né? Há muitos anos atrás, eu visitei o Museu do Ipiranga e eu uso cadeira de roda, como você sabe, e quem não me conhece, então fica sabendo, eu uso cadeira de roda. Visitei o Museu do Ipiranga, eu estava participando da troca de família. E lá tem escadarias para todo lado, e eu falei assim, poxa, por que o pessoal não coloca um elevador aqui para eu ver a parte de cima do Museu do Ipiranga? Eu recebi como resposta que o prédio era tombado, que não podia fazer nenhuma modificação. Eu falei, tá bom, por que o prédio é tombado, que não pode rasgar uma paredinha de nada para colocar uma porta de um elevador, nós deixamos milhares e milhares de pessoas com deficiência sem acesso à cultura, sem acesso ao museu? Essa pergunta ficou no ar e eu estou com ela engasgada até hoje. E com razão, né? É absurdo. O Ipiranga passou por uma reforma grande, eu estou doido para que façam logo o término para eu ir visitar e ver o que virou com o prédio tombado, que a pergunta minha está no ar até hoje. Essa questão do patrimônio histórico é usada como um álibi, né? A pessoa não quer fazer e ela dá um argumento que para a maioria das pessoas é válido, e muitas vezes o pessoal do patrimônio atrapalha a acessibilidade de verdade, mas antes de você saber se eles vão atrapalhar ou vão colaborar, você já diz que a culpa é deles, que você se exime da responsabilidade de encontrar uma solução, porque solução há. Não existe não ter solução para garantia de direitos. Como assim você vai não executar um direito, não garantir um direito, não trabalhar para que esse direito seja garantido, alegando alguma coisa sem nem mesmo tentar? A verdade é que a cultura, as suas diversas áreas, também não se relaciona bem, porque patrimônio histórico é uma área da cultura, né? E teatro, e informação cultural, e cinema, e museu, e exposição, são outras áreas, e elas tinham que sentar muito proximamente e garantir que nada mais fosse excludente, não apenas para pessoas com deficiência, mas para as pessoas idosas, mulheres com crianças no colo, mulheres que estão amamentando, as avós, as bisavós, pessoas que quebraram perna, pessoas que estão sem conseguir fazer um óculos novo por causa da pandemia, não conseguiram sair de casa, a catarata que não pôde operar. Se você juntar todo mundo, Roberto,
Eu acho que o número de pessoas excluídas, se a gente for contabilizar de verdade, pessoas temporariamente ou definitivamente sem condição de ter plena independência por conta de sua mobilidade física ou mesmo comunicacional, é muita gente, não sei nem se é a maioria. É que a gente não contabiliza. Pode chegar a maioria. Pode chegar. Se você botar crianças junto, por exemplo, o universo das crianças, é um universo enorme de que não acessam nada, não tem altura para desligar nada sozinho, por exemplo. Sozinhas, aliás. Ô, Cláudia, a gente está falando aqui de uma parte física, né? Mas no caso de lives e outros eventos virtuais, fica um pouquinho mais fácil a gente fazer acessibilidade geral, não é? Depende. Se você quiser fazer uma audiodescrição em canal fechado, como tem que ser, né? Quer dizer, um canal fechado não é uma audiodescrição aberta, que pode fazer também. Às vezes nós até fazemos pedagogicamente para mostrar que tem audiodescrição, mas o ideal é que seja fechado, dependendo do tipo de evento, mais a Libras, mais a legenda. As plataformas existentes, elas não dão conta. Você tem que misturar mais de uma plataforma, que é o que a gente faz no Hiperconexão Inclusiva, na verdade. Nós percebemos que as plataformas, todas elas de uso coletivo ou público, não garantiam canais suficientes para plena acessibilidade. Plena que eu digo, são as 3 básicas, Libras, legenda e audiodescrição. E nós resolvemos criar uma solução tecnológica própria, que nós acabou que ensinamos para o Congresso Nacional, para o Unicef, para a ONU, e tornamos pública, e algo que nós temos aprimorado bastante. Então, não sei se é mais simples. Por exemplo, as legendas da internet não são de boa qualidade. Não são de boa qualidade. E tem uma questão muito grave que não se fica atento a ela. É que, às vezes, as legendas não ficam gravadas depois que o evento acaba. Então, você faz um evento com a legenda, está todo feliz, que pelo menos colocou uma acessibilidade, e quando acaba, você vai buscar se o evento acabou. Não tem mais acessibilidade, a legenda não fica gravada. Quer ter acesso à gravação, não encontra mais a acessibilidade. Não encontra. E acontece, nós fomos aprendendo, porque nós fizemos a primeira live plenamente acessível em 2 de abril de 2020. Foi a primeira live plenamente acessível da internet brasileira. A pandemia tinha começado, nós em 1 semana, 10 dias, percebemos que as plataformas não davam conta do nosso padrão de acessibilidade, criamos essa solução e já fizemos uma live sobre saúde mental na pandemia, sendo que a gente achava que ia durar 1 mês, 2 meses, né? Já tratando dessa questão da saúde mental, e esse é o inclusive, que nós vamos abordar numa palestra no Rock in Rio, que o quanto a falta de acessibilidade comunicacional no mundo online afeta a saúde mental. Sim. Das pessoas que não conseguem saber o que está acontecendo. E sem ter acesso à informação, você não toma boas decisões em relação à sua vida, à sua profissão, ao cuidado das pessoas que te cercam. São muitos danos. Então, eu acho assim que não é mais simples. Para mim, são mundos muito diferentes. O online, ele traz dilemas novos, e o presencial tem outros dilemas que eu já estava habituada a resolver. Porque a Escola de Gente, desde 2002, faz tudo com plena acessibilidade no presencial, teatro, livro. Então, surgiram muitas dúvidas, muitos desafios, mas a gente superou esses desafios, não que não pudesse superar mais. Ganhamos premiações na ONU por termos encontrado soluções. Agora, o online é novo, né? O online, ele é um universo em expansão. Você falou de teatro. Isso é uma empresa. As empresas no ramo da cultura, de uma maneira geral, elas estão se preocupando com a questão da acessibilidade nos últimos anos? Você tem percebido isso? Por quê? Porque a empresa, seja ela qual for, ela pensa no lucro, né? Ela precisa do dinheiro para continuar viva, para manter os seus associados e tudo mais. Ela pensa no lucro. E quando se pensa no lucro, se pensa numa plateia maior, numa frequência maior, num número de pessoas maior participando desses eventos culturais, seja teatro, cinema, seja lá o que for. Você acha que as empresas estão preocupadas em colocar acessibilidade nos seus eventos, seja online, que também dá lucro, seja no aspecto físico?
As empresas têm essa preocupação hoje? Depende muito. Eu conheço algumas empresas, eu vejo que tem, outras não tem nenhuma. A Lei Rouanet começou a pressionar, né? Os incentivos estaduais e municipais, alguns exigem acessibilidade, outros não exigem. E agora, é verdade que nós estamos diante de um momento bom para que a inclusão e a acessibilidade sejam mais oferecidas pelas empresas por conta dessa nova arrumação do desenvolvimento sustentável, né, com a governança das empresas, essa sigla que em português é ASG, que é uma preocupação única. Os investimentos na área social e cultural estão hoje mais alinhados com as questões de governança e elas necessariamente dizem que querem fazer inclusão. Então, as empresas agora, elas têm uma chance, eu acho que elas vão ser mais acuadas para dizer o que é inclusão para elas, e a gente sabe que não há inclusão sem acessibilidade. Então, pode ser empresa cultural, pode ser empresa de qualquer área, se ela quer seguir o modelo de desenvolvimento sustentável que o mundo corporativo está adotando, e ele também envolve o investimento social privado e a responsabilidade social, sustentabilidade ambiental, etc. e tal, é hora das empresas se posicionarem. Elas vão continuar caminhando lentamente ou elas vão ganhar coerência e vão, de fato, primeiro mudar o orçamento delas, porque não se faz acessibilidade sem um orçamento que promova a acessibilidade. O tema da deficiência, e não é só para deficiência e acessibilidade, nós sabemos, é para outros grupos como refugiados, pessoas analfabetas, com baixo letramento, mas a questão da acessibilidade comunicacional e a física também, que não é só você mudar seu modo de pensar e desejar, tem que ter recursos, e recursos planejados com antecedência. A Escola de Gente tem um lema que é: quanto custa não discriminar? Porque quanto custa discriminar, nós sabemos. São os orçamentos sem acessibilidade. Agora, quanto custa não discriminar? É o desafio que eu amo e que a gente tem que enfrentar. Você está falando de quanto custa. O nosso programa, o programa inclusivo, ele tem uma audiência muito grande de pessoas com deficiência. Né? As pessoas com deficiência me acompanham aí há 25 anos. Eu fiquei 17 anos no rádio, estou entrando para o 9º ano de televisão. Então, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas com deficiência que nos acompanham. É lógico que tem um número muito grande de pessoas também sem deficiência. Mas, falando da questão de lucro, você não acha que nós temos que participar mais? As pessoas com deficiência têm que mostrar para as empresas, de uma maneira geral, que elas consomem, que elas podem ir ao teatro, quer dizer... Podem comprar livro, né? Podem comprar livro, podem ir ao teatro. Depende de nós também. Depende de nós, pessoas com deficiência, mostrar a cara, quer dizer, tem que puxar de um lado, né? As empresas, a gente tem que cobrar das empresas, mas do nosso lado, a gente também mostrar a nossa força de consumo. Claro. Eu acho que as pessoas com deficiência, elas ainda... Eu entendo que existe até um cansaço e um desafio diário de sobrevivência, porque eu sei que o tempo de uma pessoa, por exemplo, que se locomove em cadeira de rodas, ele fica muito pequeno diante do tempo de uma pessoa que anda, que não usa cadeira de rodas. Você perde muito tempo. Perde tempo para tomar banho, perde tempo para se arrumar, o dia fica menor. Eu sei que isso cansa, mas, de modo geral, eu vejo que ainda se aceita como qualquer direito pequenininho como o suficiente. Se fica um pouco feliz antes do tempo, digamos assim, porque eu já passei por muitas situações em que eu vejo discriminações em relação à falta de acessibilidade, em relação a qualquer deficiência, e a própria pessoa não interpreta que aquele fato é um fato de discriminação. É como se desculpasse. Agora, eu acho sim que o mercado consumidor, as pessoas com deficiência consomem, elas pagam imposto, elas têm filhos, elas amam, elas não amam, elas têm desejos, elas viajam. É o mercado também em expansão. Eu me pergunto, assim, você pergunta quanto mais caro entre aspas, porque eu não acho que seja caro, né? Quanto que muda um orçamento para você fazer alguma coisa com acessibilidade no online? A minha experiência
é que você tem um orçamento em torno de 20% mais alto. Eu estou conversando com a Cláudia Werneck, que é fundadora da Escola de Gente. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.